Meus amados e queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva e hoje eu quero falar sobre salvação é o maior milagre. Salvação é o maior milagre. Quero fazer isso à luz de Lucas capítulo 15, versículo 7, que diz assim: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Salvação é o maior milagre. Nós lemos um texto aqui no livro de Lucas. O livro de Lucas é conhecido como o livro das grandes parábolas, pois esse livro tem 24 capítulos e várias parábolas. E parábola é uma narrativa lançada ao lado, em forma de ilustração ou analogia. No capítulo 15 de Lucas, aparece 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Esse capítulo 15 de Lucas também é conhecido como o capítulo das coisas perdidas e achadas, pois nesse capítulo uma ovelha é perdida e achada, uma dracma é perdida e achada, e um filho é perdido e achado. Quando a ovelha foi achada, teve festa. Quando a dracma foi achada, teve festa. E quando o filho foi achado, teve festa. É tempo de festa na sua vida, pois você vai recuperar o que você perdeu. Porém, nesse capítulo, 2 vezes diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aludido em João capítulo 16, versículo 8. Por essa razão, Spurgeon disse que é mais fácil transformar um leão em vegetariano do que converter uma alma sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que age na vida do pecador. Mas eu quero falar hoje sobre salvação é o maior milagre. Para muitos, a cura física é o maior milagre. Para Deus, o maior milagre é salvação. Mas por que salvação é o maior milagre? Primeiro, porque Jesus veio salvar. Jesus veio salvar. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, na casa de Zaqueu, Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo anunciou, dizendo que o nome do menino seria Jesus, pois ele salvaria o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Salvador ou salvação. Isso revela a sua missão, a missão de salvar. Na primeira epístola universal de João, capítulo 3, versículo 8, diz: quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isso se manifestou Jesus, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus ele veio para salvar, Jesus veio para desfazer as obras do diabo e Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Pois em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir.
mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então Jesus veio salvar. Jesus cura de todas as enfermidades, pois a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus cura de todas as enfermidades, mas a prioridade é salvação. Salvar. Jesus veio salvar. Deus enviou o seu Filho para salvar. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus é Cristo crucificado, é Cristo na cruz. Jesus veio, nasceu, cresceu, pregou, curou, evangelizou, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre. E ele ainda salva. Jesus veio salvar. Ele te ama. Como diz o poeta, o amor de Deus é mais alto do que o céu, mais profundo que o oceano e mais largo que a terra. Ele te ama. Segundo, salvação é o maior milagre, porque Jesus morreu na cruz para salvar. O interessante é que a morte de Jesus tem alguns aspectos. Primeiro, a morte de Jesus foi uma morte voluntária. Jesus voluntariamente foi à cruz. Em João capítulo 10, versículo 17 a 18, Jesus diz: eu tenho poder de dar a minha vida e tenho poder de tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a morte de Jesus foi voluntária. Segundo, foi uma morte vicária. Morte vicária significa morrer no lugar de outro. Jesus morreu em nosso lugar, aludido em Gálatas capítulo 1, versículo 4 e Romanos capítulo 4, versículo 25. Jesus morreu em nosso lugar. Terceiro, a morte de Jesus foi uma morte redentora. Morte redentora significa resgatado por meio de pagamento. É o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que Jesus riscou a cédula que era contra nós, tirou do nosso meio e cravou na cruz. E cravou na cruz. Na linguagem de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz que fomos comprados por um bom preço, preço de sangue. Em João capítulo 19, versículo 30, Jesus na cruz disse: está consumado. A palavra está consumado no original ali é tetelestai, que significa está pago, está quitado. Essa linguagem era usada pelos comerciantes da época e também era usado pelos juristas da época,
Quando o criminoso era absolvido, o juiz escrevia embaixo, tetelestai, está consumado. Era uma linguagem usada pelos comerciantes, porque quando alguém pagava uma dívida, dizia tetelestai, está pago, está consumado, não devo mais nada. Quando Jesus bradou na cruz, está consumado, ele está dizendo, a dívida foi paga e agora eles não devem mais nada. Aleluia! Você não deve mais nada. Jesus pagou a sua dívida na cruz. Oh, glória a Deus! Terceiro, a salvação é o maior milagre, porque há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Foi o texto que lemos em Lucas capítulo 15, versículo 7 e posteriormente o versículo de número 10. Quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. Quando um pecador se arrepende, há alegria diante dos anjos do Senhor. A palavra arrependimento etimologicamente significa dar meia volta, tomar um caminho oposto daquele que você ia. Isso é arrependimento. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13, os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançarão misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia! Glória a Deus! Quarto lugar, a salvação é o maior milagre, porque a cura física é transitória, é passageira, mas a salvação é eterna. Se o homem permanecer fiel até o fim, a salvação é eterna. A cura física é passageira. Alguém que foi curado hoje, daqui um tempo, ou daqui uns anos, daqui uns meses, pode morrer, porque todos irão morrer, a não ser aqueles que serão arrebatados. Porém, a salvação, ela é eterna. Eu encerro essa reflexão mostrando o que é salvação. Primeiro, salvação é dom de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom ali é dádiva. Dádiva é presente. A salvação é um presente de Deus, dado por sua graça. Graça é favor imerecido. Segundo, o que é salvação? Salvação é livramento. A palavra salvação no grego é sotéria, que significa livramento, tirar de um perigo, pôr em liberdade. O salvo está livre da culpa, está livre do poder do pecado, está livre do juízo de Deus, está livre da ira de Deus, está livre do poder de Satanás. Glória a Deus! O crente salvo está livre da culpa, livre do poder do pecado, livre do juízo de Deus, livre da ira de Deus, livre do poder de Satanás. Glória a Jesus! A salvação é um livramento. Último lugar, o que é salvação? Salvação é mudança de vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Na linguagem do salmista, no Salmo 40, versículo 2 e 3, ele me tirou de um charco horrível de lodo, pôs os meus pés em uma rocha, um novo cântico em minha boca, um cântico de louvor a Deus. Isso é salvação, mudança de vida. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade em Cristo Jesus. Um abraço.